Bom, olá a todos. O meu nome é João Marcelo Rocha. Eu sou juiz federal há 16 anos aproximadamente. Antes eu fui fiscal da Receita Federal por 10 anos aproximadamente. E sou pai de duas ex-alunas do Colégio São Paulo. Uma está fazendo publicidade e a outra está fazendo direito. Então, em primeiro lugar, agradeço ao Colégio São Paulo pela formação que deu às minhas filhas. Muito obrigado. E estou aqui hoje para ajudar vocês nesse momento bastante especial, que é o momento em que vocês estão escolhendo a profissão que vocês pretendem seguir. Eu fiz aqui um roteirinho aqui do lado, uma colinha, para a gente também não se perder e conseguir ser mais ou menos objetivo. A gente vai falar sobre direitos, sobre as possibilidades da carreira. Então, eu dividi aqui as minhas colocações em 4 itens, né? Primeiro, falar da importância de se gostar do que faz. A gente vai perder um pouquinho de tempo para falar de algumas coisas um pouco mais genéricas, né? O segundo ponto que eu separei aqui é o direito, entender qual é o objeto, né, do estudo, enfim, no que consiste, né, qual é o objeto de conhecimento, né, do direito. 3. O direito e as habilidades a serem desenvolvidas pelo profissional do direito, ou seja, no que um bom profissional do direito precisa fazer, né? No que ele precisa ser bom, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver, né, para ser um bom profissional. E o item 4, o último, principais opções profissionais, né? Então vamos lá, vamos seguir esse roteiro para a gente ser objetivo. Então o item 1 é a importância de gostar do que faz. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte: no Brasil hoje, apenas 15% da população tem curso superior. Então vocês estão aí na iminência, né, de ingressar numa faculdade e após a faculdade vocês fazerem parte dessa minoria, né, que são as pessoas no Brasil que têm curso superior. É óbvio que quando vocês se formarem, esse percentual que está em ascensão, né, ele vai ser um pouco maior, talvez 17% a 18%, mas ainda assim é uma minoria, né? Então, nos países mais desenvolvidos, como por exemplo nos países da União Europeia e nos Estados Unidos, esse percentual ele gira em torno de 35%, 37% em média, por cento da população. Então, ainda assim, em qualquer país do mundo, inclusive nos desenvolvidos, ter um curso superior coloca a pessoa num grupo, né, minoritário específico e, por que não dizer, de alguma maneira, privilegiado. Então, eu estou falando isso porque é uma grande responsabilidade, né, da parte de vocês terem essa oportunidade e bem aproveitar essa oportunidade, né? Eu começo aqui esse item falando sobre as 24 horas do dia e as 8 horas de trabalho, pelo menos. Quer dizer, dificilmente vocês vão ficar envolvidos no trabalho de vocês menos de 8 horas por dia. Aliás, o normal é ficar envolvido um pouco mais, 8, 9, às vezes 10 ou mais horas do dia. Então, se você parar para pensar que das 24 horas do dia, durante 8 horas você dorme, ou seja, apenas por 16 horas você fica acordado. Quer dizer, mais da metade da sua vida acordada, você vai passar trabalhando, você vai passar no ambiente de trabalho. Então, é muito importante que você goste do que você faz, que você goste do seu trabalho, que você escolha bem o seu trabalho e se dedique a ele com gosto, com prazer, com felicidade. É muito difícil um sujeito, uma pessoa ser um bom profissional se ele não gostar do que ele faz. Se você pegar os bons profissionais, pegar qualquer bom profissional, seja de que área for, direito, medicina, contabilidade, psicologia, enfim, qualquer fisioterapia, o bom profissional ele é um sujeito apaixonado pelo que ele faz. Ou seja, ele passa essas 8, 9, 10 horas do dia em que ele passa trabalhando alegre, contente, encarando de uma maneira, como é que eu vou dizer, saudável, lúdica, né, o trabalho que ele desenvolve.
O sujeito que não gosta do que ele faz, não gosta do trabalho, ele geralmente é um mau profissional. Ele é um mau profissional e ele é infeliz. Ele passa essas tantas horas do dia torcendo para o dia acabar. O sujeito que gosta do que ele faz, ele passa 10, 11, seja lá quantas horas trabalhando, e aí no final do dia ele pode até estar cansado, mas ele está doido para o próximo dia começar, para ele começar tudo de novo. Para ele foi uma grande diversão aquele dia, por mais cansativo que tenha sido. E isso não só é uma questão de felicidade, né, de felicidade pessoal, que já seria suficiente para ser importante, como é também uma questão de vantagem competitiva. Né? O sujeito que gosta do que ele faz, ele vai fazer bem, ele vai ser um bom profissional, ele vai encarar a jornada de trabalho dele com tranquilidade, consequentemente, ele vai ser bem sucedido. Então, por último, né, tem essa questão da remuneração. Então, eu gostaria de colocar isso para vocês. Quer dizer, a remuneração, o retorno financeiro, ele é uma natural consequência do sujeito ser um bom profissional. Então, às vezes a gente está nessa idade, né, 18 anos, 17, 18, 19 anos, pensando no que fazer, aí ouve muitas pessoas dizerem assim, não, faz tal carreira, vai para tal lado porque dá dinheiro, porque é bem remunerado. Isso geralmente é uma bobagem. O sujeito vai ganhar dinheiro, o sujeito vai ser bem remunerado na medida que ele for um bom profissional, e para ser bom profissional ele tem que gostar do que ele faz. Não há muita coisa fora dessa lógica. Você vai passar a maior parte da sua vida trabalhando, vai passar a maior parte do seu dia trabalhando, e vai passar anos e anos trabalhando. Então, é importante que você busque uma atividade que você acredite que você vai gostar. E essa história do que vai gostar, ela não é tão limitada assim. Às vezes as pessoas, a gente ouve certos discursos de pessoas mais velhas, como se a pessoa tivesse poucas opções na vida, como se ela fosse capaz de gostar apenas de poucas coisas. Não, às vezes a pessoa pode gostar de trabalhos diferentes e trabalhos até díspares, como, por exemplo, direito e medicina, ou direito e economia, e por aí fora. Então, às vezes as pessoas podem ser felizes em mais de uma atividade, isso não é tão restrito assim, são atividades diferentes. Né? Então, o que é importante é que vocês parem para pensar, examinem no que consiste, né, a tal profissão que você imagina que vai seguir, e se coloque nela. Tente se colocar, converse com pessoas que exercem essa atividade, né? Tentem se colocar naquele lugar, pensem assim, se eu fizer esse tipo de atividade o dia inteiro, como é que eu vou ficar no final do dia? Se você vai ficar feliz, é mais ou menos esse o caminho que você deve seguir. Bom, o próximo ponto, né, que eu coloquei aqui é o direito. Ponto 2, o direito. Então vamos tentar entender assim, um pouquinho no que consiste, o que se faz. Né? O que é o direito? O direito é um ramo do conhecimento humano cuja finalidade é regular o comportamento humano. Basicamente é isso. Ou seja, para que serve o direito? Para regular o comportamento humano. E essa regulação do comportamento humano, ela é necessária em razão de você viver em comunidade, em sociedade. Se você vive sozinho, um exemplo assim meio bobo, mas se você é o Robinson Crusoe e vive numa ilha deserta, sem ninguém, que você pode fazer qualquer coisa, a hora que você quiser, sem ter que dar satisfação para ninguém, ou sem ter que atrapalhar a vida de ninguém, não há direito aí, não vai haver necessidade de nenhuma regra, necessidade de nenhuma regulação do seu comportamento. Ou seja, a necessidade da regulação do comportamento humano surge a partir do momento em que o homem vive em sociedade. Né? Então, no dia que apareceu lá o índio sexta-feira, pronto, aí já há necessidade de haver algumas regras, né? algumas normas que regulem o comportamento das pessoas. Né? O sujeito vive sozinho, não tem regra nenhuma. Aí ele arruma uma namorada, por exemplo, ele já começa a ter que, junto com ela, estabelecer algumas regras, né? Ou seja, vai ter a hora de estudar, vai ter a hora de namorar, vai ter a hora de passear, vai ter a hora de, né, dar atenção para a família e por aí fora. Então, o direito ele surge como uma necessidade
de se regular o comportamento humano, aquela história de que o meu direito começa quando o seu termina, né, e vice-versa, é o ditado popular mais simples e correto para tentar entender essa ideia, né? Ou seja, se você gosta de tocar saxofone, é ótimo, bom para você. Agora, se você começa a tocar saxofone na hora que o teu vizinho está dormindo, já começa a haver um problema. Então, passa a haver uma necessidade de regras serem estabelecidas, né, para esse convívio em sociedade, esse convívio civilizado em sociedade. E o que acontece? A sociedade, ao longo da história, ela vai se tornando cada vez mais complexa, né? Quer dizer, enquanto a pessoa vivia sozinha, não tinha nem necessidade de direito. A partir do momento que as pessoas vão se aglomerando, né, vão vivendo em cidades em que há uma aglomeração, vão compartilhando, né, espaços, vai havendo uma demanda por regras, né? À medida que essa sociedade também vai evoluindo, ela vai se tornando mais complexa. A sociedade vai se tornando mais complexa à medida que as pessoas vão tendo necessidades, né? E as necessidades humanas, elas são ilimitadas, né? Então, vamos imaginar, no século, na Idade Média, no século 9, 10, 11, enfim, as pessoas viviam da terra, viviam na sua propriedade rural, extraíam dela o que precisavam. A partir do momento que elas vão se aglomerando em grandes cidades, vão surgindo novas necessidades. As pessoas vão querendo ter roupas mais apropriadas, mais confortáveis, ferramentas mais eficientes e por aí em diante. As pessoas começam a se especializar, né, em determinadas atividades. Enquanto a pessoa vivia lá na sua chácara, na sua área rural, ela mesma fazia a sua ferramenta, ela mesma fazia as suas roupas, fazia a sua comida. À medida que isso vai se especializando, né, pessoas vão se especializando em certas profissões e as necessidades vão aumentando, a sociedade começa a ficar mais complexa, começa a haver mais relações entre as pessoas, relações de comércio, relações de consumo, relações trabalhistas, relações de contratar pessoas para fazer determinados trabalhos e por aí fora. Então, a partir do momento que a sociedade vai se tornando mais complexa, vai havendo uma proliferação de regras que vão regular essas relações econômicas entre as pessoas, né? A partir do momento em que as pessoas começam a perceber que elas sozinhas não podem realizar atividades e que essas atividades deveriam ser realizadas pela coletividade. Por exemplo, seria muito bom que houvesse uma estrada que ligasse esse povoado àquele outro povoado, mas uma pessoa sozinha ou algumas sozinhas não vão conseguir construir a estrada. Então, há uma necessidade que a sociedade se organize coletivamente. Aí nesse ponto surge o Estado. Ou seja, o que é o Estado? É a sociedade que se organizou politicamente para fazer coisas que as pessoas sozinhas não conseguiam fazer. Construir estradas, construir pontes, ter educação pública, ter uma saúde pública e por aí fora. E a partir desse momento passa a haver também regras que vão regular a atuação desse Estado, como é que esse Estado vai funcionar, como é que ele vai funcionar, como é que ele vai ser governado, vão ser os governantes, como é que eles vão ser escolhidos, né, ao longo do tempo, enfim. O tempo vai passando, a sociedade vai se tornando complexa, as necessidades vão aumentando e vai havendo essa demanda por mais regras, mais normas que vão regular o comportamento humano. Então, o direito, ele é um setor, né, do conhecimento humano em que ele não cria nada, né? Ele apenas regula ou estuda a regulação do comportamento humano para que a vida prossiga, para que a economia prossiga, para que as atividades econômicas prossigam, para que a vida em sociedade prossiga e se dê de uma maneira relativamente civilizada, né? E o direito, ele vai ter a mesma dinâmica da própria sociedade. Então, ao longo do tempo, essas regras, né, jurídicas que vão regular o comportamento humano, elas vão se proliferando, elas vão aumentando justamente na medida em que a sociedade vai ficando mais complexa. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vive numa sociedade massa, né, uma sociedade de grandes populações,
concentradas em grandes cidades, que consomem, né, que compram, por exemplo, celulares, compram equipamentos, computadores, etc. Então você tem uma relação massificada entre as pessoas que fabricam, né, e fornecem essas mercadorias, né, que nós usamos para a nossa vida, e os consumidores. Então, a partir de um determinado momento, há uma certa, por exemplo, uma certa percepção que há uma necessidade de ter uma lei que regule essa relação de consumo, né? Então surge, por exemplo, o direito do consumidor e por aí fora, né? As empresas contratam pessoas para trabalhar, né, dentro das empresas, então surge a necessidade de haver regras, né, que regulem o comportamento do empregador e do trabalhador, o direito do trabalho. Então, ao longo da história, né, vários ramos do direito vão surgindo, né, ao longo do tempo. O direito que regula o Estado, o direito que regula o consumo, o direito que regula a relação do trabalhador com o empregador e por aí fora. Você tem vários ramos, né, do direito que vão sendo criados por essa necessidade. Por exemplo, uma questão assim, bem moderna e bem própria da geração de vocês, a questão da internet, das redes sociais, né? Ou seja, as redes sociais surgiram por uma questão tecnológica, econômica e etc. E num determinado momento a gente começa a discutir, bom, peraí, tem essas redes sociais, e essa história de fake news, essa história de se colocar aqui notícias falsas que vão, né, prejudicar a convivência em sociedade, vamos regular isso? Pode fazer notícia falsa na rede social? Não pode. Então, como é que a gente regula isso, né? Vamos ter que criar, então, um sistema para rastrear essas mensagens falsas quando elas são propagadas em grande quantidade. Então, você passa a ter a necessidade de uma lei, né, que regule esse tipo de coisa. Então, a cada período da história humana vão surgindo essas necessidades. Então, o que eu queria colocar com isso é que o direito ele é tão vivo e, digamos, produtivo e vegetativo no sentido do crescimento, né, das regras, como é a própria sociedade, tá certo? E aí o que acontece? Vamos lá. Para que tem uma norma jurídica, né, uma norma editada, por exemplo, pelo Estado, uma lei, né, que vai ter que ser cumprida, respeitada, ou uma norma que não é do Estado, uma norma convencional, um contrato, por exemplo, uma convenção, um regulamento de condomínio. Não foi o Estado que estabeleceu, foram os condôminos que criaram para regular a vida ali dentro daquele condomínio. Toda a lógica, né, do direito está relacionado à noção do conflito humano, conflito entre as pessoas. Quer dizer, as pessoas elas têm apetites, né? Elas têm necessidades, vontades, e nem sempre esses apetites vão poder ser satisfeitos, porque você tem que respeitar também o apetite do vizinho, o apetite do outro cidadão, das outras pessoas. Então, toda a lógica, né, do direito está ligada à ideia do conflito, de tentar evitar o conflito, ou se o conflito aconteceu, ele poder ser solucionado de uma maneira mais ou menos civilizada, ou mais civilizada possível, sem força própria, sem justiça, com as próprias mãos. Então, a ideia fundamental da lei, né, de uma norma do Estado, ou uma norma que foi convencionada, que foi contratada, ajustada entre as pessoas de uma maneira autônoma, ela visa isso, a prevenir o conflito. Olha, tem uma lei que regula aqui como é que a vizinhança tem que se comportar, como é que os condôminos têm que se comportar. Tem também aqui uma norma convencional do condomínio, um regulamento, uma convenção do condomínio, e isso tende a evitar que os conflitos aconteçam, porque as pessoas vão seguindo aquelas regras. Mas nem sempre aquela norma, né, aquela lei, aquela norma, ela vai conseguir evitar o conflito, né? Às vezes, o conflito acontece a si mesmo, né? Então aí você tem o problema da solução dos conflitos, né? Você tem o processo judicial, por exemplo, dentro de um condomínio. Estou dando uns exemplos assim bem próximos da nossa vida, né, cotidiana, só para facilitar. Alguém fez alguma coisa lá no condomínio, tem um animal, e aí os condôminos estão incomodados com o animal, aí dizem que não pode.
a convenção de condomínio diz que não pode, mas a lei não diz nada se pode, se não pode, aí tem a discussão se a convenção do condomínio é legal ou se não é legal, aí vamos imaginar que tem aconteceu um incidente qualquer do animal, do cachorro, atacou uma pessoa, ou na verdade não atacou, alguns dizem que atacou, outros dizem que não atacou, enfim. Às vezes você tem um conflito de qualquer maneira, e às vezes o conflito está ligado à interpretação da lei e da norma convencional, a interpretação da norma escrita, né, colocada, e às vezes o conflito é em relação aos fatos, se um fato aconteceu ou não, se o cachorro estava de coleira, se não estava, se o dono do cachorro soltou o cachorro ou não soltou, se ele foi negligente ou se não foi com o cachorro no incidente tal, se o incidente aconteceu ou não aconteceu. Então, esses conflitos que vão surgindo podem ser conflitos acerca da interpretação da lei, né, da norma, ou acerca do fato. Se o fato aconteceu, se não aconteceu, como aconteceu ou não. E às vezes o conflito é dos dois, né? Há uma discussão sobre a interpretação da norma, o conteúdo da norma, e um conflito também sobre o caso, sobre o fato, se o fato aconteceu ou não. Então a gente costuma falar isso, se a controvérsia entre as pessoas é de direito, né, da lei, ou se a controvérsia é sobre o fato. Então a gente, no direito, lida essencialmente com esse problema do conflito, de tentar prevenir os conflitos, tentar solucionar o conflito que de qualquer maneira aconteceu, e às vezes o conflito é sobre a lei, sobre a norma, às vezes o conflito é sobre o fato, às vezes o conflito é sobre os dois, né? Então, por exemplo, um crime que aconteceu, né? Vai haver uma discussão, por exemplo, pode haver uma discussão sobre se o fato aconteceu ou não, se a pessoa foi realmente agredida ou não, se ela foi morta ou não, o corpo não apareceu, então não se sabe exatamente se morreu ou se não morreu. Há elementos para concluir se houve a morte ou não, então há uma discussão sobre o fato, se o fato aconteceu ou não, ou como aconteceu, né? Se o agressor agiu de uma tal maneira ou não, se ele usou arma ou não, se ele deu à vítima algum tipo de meio de defesa ou não. E às vezes a discussão é sobre a lei, né? A interpretação da lei, se aquele fato se enquadra realmente naquela disposição legal ou não, como se interpreta aquela lei, enfim. Então, o direito está relacionado à problemática do conflito humano, né? Numa tentativa de evitar o conflito e também na tentativa de resolver. E o processo judicial, né? Quer dizer, quando a gente fala em processo judicial, a gente está invocando aqui essa parte mais estereotipada do direito, né? Que é aquele ambiente, né? De tribunal, de justiça, né? De um advogado de um lado, outro advogado do outro lado, o juiz no meio. Depois a gente fala de algumas outras coisas menos estereotipadas, mas por hora é isso. O que é o processo? O processo, o processo judicial, ele é uma maneira de haver um debate, né? Quer dizer, você vai ter um conflito entre as pessoas, cada uma vai defender uma versão, né? Uma versão sobre a interpretação da norma, sobre como o fato aconteceu, a outra parte vai ter a sua própria versão. Então, o processo é um mecanismo, é uma tecnologia, é um modo, né, de que esse debate, essa discussão acerca do direito, da norma e acerca do fato, que essa discussão seja feita de modo civilizado, racional, né, sem violência, de uma maneira humanizada, né? Então, o direito lida com todo esse aspecto da vida, do conflito, né? Bom, muito bem. Então, para efeito o que é o direito, por hora, essa é a noção. Quer dizer, com o que você vai lidar, né, se você seguir esse caminho, vai lidar com todo esse debate a respeito da convivência humana, né, das hipóteses de conflito humano, como evitá-los e como solucioná-los quando os conflitos acontecem. Então, a ideia é fundamentalmente essa. Eu passo ao próximo ponto, que é o ponto 3, que eu coloquei assim: o direito
e as habilidades a serem desenvolvidas pelo profissional do direito. Quer dizer, o que um profissional do direito tem que desenvolver em termos de habilidades para ele ser um bom profissional? Antes da gente começar a falar, eu coloquei aqui 3 habilidades fundamentais. É claro, existem muitas outras, mas as 3 fundamentais, na minha opinião, são essas, que a gente vai mencionar já já. Mas antes da gente falar de cada uma delas, eu queria fazer uma breve introdução sobre esse problema das habilidades, né? Às vezes a gente ouve muito de pessoas mais velhas e tal, um discurso assim do tipo: ah, fulano nasceu para isso. Ah, fulano não nasceu para isso. Às vezes você ouve esse tipo de coisa, até de autoridade, pessoas que deviam dar um exemplo assim, de mais sobriedade, e falam esse tipo de discurso: fulano nasceu, não nasceu. Esse tipo de discurso, ele geralmente é falso. Na maioria das vezes ele é falso. Ninguém nasce para uma coisa. A gente se prepara. Então, ninguém nasce para ser médico, para ser advogado, para ser contador, para ser fisioterapeuta, psicólogo, ou outras profissões que não exigem curso superior, para ser técnico de eletrônica, para ser técnico de construção civil. Ninguém nasce para isso. As pessoas se preparam para isso. Então, a gente deve enfrentar essa questão, esse aspecto, muito mais sob esse ponto de vista. As habilidades, uma habilidade, ela é resultado de um interesse, a pessoa deve se interessar por aquela habilidade, combinado com uma prática, combinado com uma insistência em relação àquilo. Ou seja, você deve se interessar por algo e deve persistir naquilo, praticar aquilo, estudar aquilo, praticar, repetir. É assim que a gente obtém uma habilidade. Aristóteles, né, o filósofo grego, lá para 300 e poucos anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte: nós somos o produto, o resultado da prática. Nós somos o resultado daquilo que praticamos. Ou seja, bem essa ideia, ou seja, nós podemos ser, em geral, o que nós quisermos, basta que nós nos preparemos para isso, né? Então, a gente deve deixar de lado um pouco esse tipo de discurso que é meio determinista, que o sujeito já nasceu para isso, nasceu para aquilo. Isso, no geral, não existe. Em 99% dos casos, não é verdadeiro. Então, vamos lá. Eu separei aqui quais as grandes habilidades, as habilidades fundamentais que a gente deve ter, né, nessa carreira. Eu separei 3, coloquei 3 itens: humanismo, lógica e escrita. Vamos falar sobre cada uma delas. Humanismo, né? Esse tema do humanismo, o que é humanismo de uma maneira geral? É ter a curiosidade de saber como a humanidade vive, como ela vivia antes, né? Como ela passou a viver, como ela provavelmente vai viver no futuro. Ou seja, tentar se interessar por também as outras disciplinas, os outros ramos do conhecimento que estudam a vida humana, o comportamento humano, história, geografia, sociologia, filosofia, política. Então, por exemplo, quando a gente está num debate a respeito da interpretação de uma lei, por exemplo, a gente está hoje, agora, aqui no ano de 2020, discutindo uma disposição, um artigo do Código Civil, e o nosso Código Civil atual ele é de 2002, ele foi aprovado em 2002, por exemplo. Então já é uma lei que já tem 18 anos, vamos colocar dessa maneira. E, na verdade, é uma lei que foi aprovada depois de algumas décadas de debate. Mas vamos colocar isso. A gente está debatendo hoje a respeito da interpretação de uma lei que já existe há 20 anos, aproximadamente. O Código Civil anterior, ele era de 1916, quer dizer, tem uns 104 anos, né? Então, por exemplo, estamos discutindo hoje uma disposição, a interpretação de uma disposiçãozinha lá do Código Civil.
Quando a gente começa nesse debate, porque a gente quer ganhar o debate, né? A gente quer oferecer os argumentos que sejam mais convincentes e que consigam superar os argumentos da outra parte, da outra pessoa. Então, quando a gente começa a examinar isso e começa a estudar e pensar assim, bom, como é que esse tema era tratado no Código Civil de 1916? Como isso era tratado lá 100 anos atrás? Como que ele passou a ser tratado, por exemplo, pela legislação que veio ao longo do tempo na década de 60, por exemplo? Na década de 60 a gente teve o Estatuto da Mulher Casada, que alterou bastante essa relação do casamento e os direitos da mulher, sempre nessa tendência, né, da igualdade. Como isso foi tratado na década de 60, por exemplo? Como que isso foi tratado na Constituição de 88, né, já mais para cá? Como que isso foi tratado no próprio Código Civil atual de 2002? Né? Como é que esse mesmo tema foi tratado nesses vários momentos históricos? Dá para tirar uma curva disso? Quer dizer, como é que era, como é que passou a ser, como é que está sendo? Ou seja, esses pontos, eles desenham uma curva? Em que direção a sociedade está seguindo? Se você consegue verificar essa curva, em que direção, né, a legislação está mudando ao longo do tempo, essa curva ela já vai te dar um argumento. Ela já vai te dar um argumento para você defender sobre essa lei, que é a que está em vigência hoje, mas que já tem 20 anos, né, que talvez precise de uma releitura, de uma nova interpretação, um ajuste. Né? E se você para pensar, como era a sociedade brasileira na época do Código Civil de 1916, como passou a ser depois, papel da mulher no mercado de trabalho, igualdade de direitos, o que mudou no mundo ao longo desse tempo? Enfim, então você se relaciona aí com sociologia, com história, com geografia, isso tudo vai te fornecer um conjunto argumentativo a respeito dessa disposição legal em relação à qual você está defendendo uma certa interpretação. E por aí vai. Né? Por exemplo, estamos discutindo hoje, né, uma lei da década de 90 e poucos, que protege os trabalhadores rurais, sob o ponto de vista previdenciário, que regula o regime de previdência do trabalhador rural, quando que ele vai se aposentar, de que maneira, o que ele precisa provar, né, em termos de trabalho para poder se aposentar. Estamos discutindo essa lei. Quando você começa a estudar, por exemplo, como é que era isso na década de 60, por exemplo, ou antes, né? Quando você começa a discutir sobre êxodo rural, né? Essa legislação que trata sobre isso, que é o quê? Que é que o trabalhador rural fique onde ele está, ou que ele proceda a um êxodo para a área urbana, né? O que a legislação ao longo desse tempo promoveu a esse respeito? Qual é a população rural do Brasil hoje? Qual é a população rural dos países desenvolvidos, por exemplo? Qual é a diferença? As nossas grandes cidades estão preparadas para receber essas pessoas que ainda vivem na área rural no Brasil? O Brasil ainda tem uma população rural em torno de 15%, 17%. Os países centrais, esse percentual é em torno de 1%, 2%, 3%. Enfim, quando você para trazer a debate todos esses aspectos e te ajudar a entender, né, o caminho que a legislação fez, as várias leis, né, que vieram ao longo do tempo, e traça essa curva, por exemplo, para onde que a gente está indo, de onde veio e para onde que está indo, e tudo isso tem relação com história, geografia, tem relação com política, com sociologia, tem relação com economia, principalmente, tem relação com um monte de coisas. Então, quando você começa a ter esse tipo de argumento e estuda isso, procura ter a curiosidade em torno disso, você vai estar muito mais capacitado para debater isso daí, muito mais capacitado para defender uma determinada interpretação que você está defendendo nesse caso, por exemplo. Então, esse aspecto, essa habilidade, a primeira, né, que a gente chamou de humanismo, né, de se interessar por essas disciplinas que são colaterais, isso é uma capacidade importante, é uma competência importante. Se você gosta disso, se isso te instiga, se você
né? Se você tem interesse por isso, isso é um grande caminho, né? É alguma coisa que um bom profissional de direito ele vai desenvolver ao longo do tempo, ou deve desenvolver ao longo da sua carreira. Quer dizer, então no direito tem essa parte meio filosófica, política, sociológica, geográfica, histórica, que está em volta da sociedade, né? Se o direito serve para regular a vida em sociedade, tem que conhecer a vida dessa sociedade. Isso vai me habilitar muito mais a debater o conteúdo da lei, né? Debater a interpretação que se deve tirar dessa lei, né? Ainda que seja uma lei antiga, a interpretação deve atualizá-la, né? Em relação à vida atual, enfim. Essa seria a primeira competência que eu coloquei aqui. A segunda habilidade, né, a ser desenvolvida, eu chamei de lógica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando você está discutindo, por exemplo, sobre os fatos, né, o primeiro item é alguma coisa muito mais dirigida ao tema da interpretação das normas, mas às vezes o problema a ser discutido é o fato. Se o fato aconteceu ou não, né, se o crime aconteceu ou não, como que ele aconteceu, qual foi o comportamento do agente criminoso, qual foi o comportamento da vítima, aquele tal acidente lá no condomínio, né, do cachorro, aconteceu, não aconteceu, né? O prédio que desmoronou, por exemplo, o acidente que aconteceu, você está defendendo a vítima ou a pessoa que teria causado o acidente, o prédio que desmoronou, por quê? Né? Por que ele desmoronou? Quais foram as razões? Houve culpa de alguém ou não houve? Enfim, então muitas das vezes você vai ter que se debruçar a respeito da dinâmica de um fato. Um fato que, e no processo, no caso ali, cada parte interessada vai defender uma versão, vai defender uma versão dos fatos, como eles aconteceram, né? E cabe, por exemplo, o juiz buscar a verdade, cabe a cada advogado, por exemplo, cada parte vai dar a versão que entende que aconteceu e o juiz vai tentar buscar a verdade disso, né? Quer dizer, então, tem um ditado popular oriental que diz assim, que a verdade é um espelho que Deus deixou cair no chão e quebrou em muitos pedaços. E cada pessoa pega um pedacinho e diz que achou a verdade. É mais ou menos isso. Quer dizer, cada um vai oferecer uma versão e aí quem tem que decidir a respeito do que aconteceu vai ter que buscar essa verdade. Então, onde é que entra a lógica nisso? Lógica no sentido de saber lidar com isso, né? Se tal fato... Tudo bem, a gente está tentando descobrir como é que a dinâmica dos fatos aconteceu, né? Então, se um fato, por exemplo, já está provado e ele aconteceu, há uma probabilidade que um outro fato tenha acontecido em seguida, ou há a exclusão da possibilidade de um outro fato ter acontecido. Ou seja, você vai trabalhar muito com esse problema do raciocínio em camadas, né? Do raciocínio para descobrir o itinerário de tudo o que aconteceu, passando de um fato para outro, né? Então, você vai lidar também com manifestações de outros profissionais, por exemplo, laudos médicos, laudos do engenheiro a respeito do prédio que desabou, por exemplo, laudo do médico que atendeu a criança que foi atacada pelo cachorro lá do problema no condomínio, e por aí fora, né? Então você vai ter que lidar também com essas coisas da vida, né? Com esses ramos do conhecimento que são mais técnicos, né? De engenharia, de medicina e por aí fora. Há uma necessidade de que você desenvolva também, para ser um bom profissional, desenvolva também a curiosidade sobre os fatos. Se você, por exemplo, é advogado de uma empresa construtora, né, uma empreiteira, embora você seja advogado, você tem a obrigação de entender um pouco de construção civil, se inteirar sobre isso, como é que funciona isso, como é que funcionam os contratos, né, como é que se dá fornecimento de mão de obra, quais são as fases de construção do prédio, enfim, há uma necessidade de que você
aguce, né, o seu instinto lógico, o seu instinto de curiosidade sobre os fatos da vida, né? Porque é disso que os casos vão ser constituídos. Os casos, eles nunca vão ser completamente teóricos, eles vão ser casos em cima de situações práticas em que as pessoas ali envolvidas no problema querem uma solução, né? E ficar nessa posição defensiva de dizer, não, eu sou só advogado, eu só entendo de direito, isso não é geralmente alguma coisa produtiva, né? O sujeito ele tem que se inteirar sobre os fatos da vida para ele poder ter habilidade de lidar com o problema dos fatos, das controvérsias a respeito dos fatos. Um bom profissional do direito, ele deve ser também um sujeito, uma pessoa curiosa, né? Curiosa a respeito das questões da vida que aparecem ali no caso que você está defendendo. O terceiro ponto que eu coloquei ali é a escrita. A grande ferramenta do profissional do direito é a palavra escrita. Quer dizer, é importante também ter uma boa retórica, né? Saber falar, ter uma certa... não ter inibição para poder falar, para poder defender, por exemplo, a sua ideia ou a sua versão numa audiência, né? Numa sessão de julgamento de um tribunal, ou como juiz poder dirigir uma audiência, dirigir uma sessão de julgamento, mas em 98% do teu tempo como profissional do direito você vai lidar com escrita, você vai se manifestar de um modo escrito. Então escrever bem é importante, é fundamental. Para ser um bom profissional de direito, você tem que escrever bem. Escrever bem não é escrever empolado, escrever difícil, que é um pouco aí um vício que se tem, né? Não é nada disso. Escrever bem é ser claro, né? É escrever de uma maneira direta, concatenar as suas ideias de uma maneira inteligível, facilitar o teu leitor, ser agradável, né, ao seu leitor, né? Não ser uma tortura para o seu leitor, mas sim um prazer para o seu leitor. E como é que a gente escreve bem? Eu acredito que não existe nenhuma maneira de escrever bem senão ler bastante. Então, o bom profissional do direito é um sujeito que é bom leitor também. E quando a gente fala aqui em bom leitor, leitor de literatura mesmo, né? De livros de literatura, de preferência bons livros de literatura. Como é que a gente sabe quando um livro de literatura é bom? Tem um caminho que um caminho que é bem seguro. Se um livro é lido há 300 anos, 400 anos, 100 anos, 200 anos, 50 anos, você pode ter certeza que ele é bom. Você pode ter certeza que se ele é útil à sociedade, à humanidade, ao longo desse tempo todo, é porque ele deve ser bem bom. Ele deve ter muita coisa ali definitiva, muita coisa que ajuda a entender a humanidade, além da leitura, da narrativa, né? De saber contar uma história, saber narrar um fato, narrar uma sequência de fatos. Tem também aspectos importantes ali da vida humana que sobreviveram, né, ao longo do tempo. Então, o grande caminho são os clássicos da literatura, o grande caminho são os grandes autores, os caras que viveram de escrever, que ficaram na história porque sabem escrever bem. Esses são os que sabem escrever bem. Então, nada melhor você aprender com eles, né? Se você quer aprender a jogar futebol, o ideal é você ver os vídeos do Pelé, do Maradona, do Zico, dos grandes craques de Rivelino, e não ver vídeos de jogadores medíocres, ruins, né? Então, o caminho geralmente é esse. E a literatura, ela ensina muito. A literatura, ela ensina muito sobre a vida, muito sobre a ética humana. Então, ela é sempre muito útil, muito útil. Sejam eles autores brasileiros, né? A gente tem autores brasileiros sensacionais, José de Alencar, Machado de Assis, Érico Veríssimo, Jorge Amado e vários outros, né? E também autores estrangeiros, né? Autores europeus, ingleses, franceses,
alemães, vão trazer também ética de países que são desenvolvidos, países que deram certo, já deram certo, né? A gente ainda está na fase de tentar dar certo, né? De buscar o dar certo. Enfim, então a leitura é uma companheira importante para quem quer ser bom profissional do direito. Vou encerrar esse tópico com uma colocação sobre um grande jurista que o Brasil teve. O nome dele era Evandro Lins e Silva. Ele morreu em 2002, aos 90 anos de idade, trabalhando. Em 2002 ele ainda trabalhava e é uma coisa super curiosa. Ele estava voltando de Brasília, desceu no aeroporto Santos Dumont, escorregou no meio-fio, bateu com a cabeça, foi para o hospital, aí não resistiu e morreu. Morreu trabalhando. No dia que ele morreu, ou foi internado nesse acidente, estava trabalhando. E ele foi um grande jurista, foi ministro no governo João Goulart, foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 63, se não me engano, a 69. Ele foi cassado na época da ditadura, defendeu vários presos políticos, enfim, um sujeito, um grande jurista. Ele dizia o seguinte, é onde eu queria chegar. Para ser bom jurista, tem que saber muito da vida, muito da literatura, e saber um pouquinho de direito também é bom. Quer dizer, então, essa caricatura que ele coloca é o que eu gostaria de destacar. Quer dizer, para você ser bom jurista, você tem que entender um pouco do ser humano, da vida em sociedade, e tudo isso é importante. Então, eu encerro esse ponto nesse momento. Vamos ao último ponto, o ponto 4, principais opções profissionais. Bom, até agora eu fiquei um pouco no estereótipo, né, da questão do direito com o advogado, do juiz, tribunal, etc. E aí eu coloquei aqui 6 pontos, né, 7 pontos, 7 opções, que eu fiz exatamente o inverso. Coloquei primeiro as menos estereotipadas e, na verdade, é muito precoce vocês pensarem nisso agora. Isso é alguma coisa que vocês devem procurar saber mais ao longo da faculdade. Eu lido muito com estagiários, sempre tenho estagiários no meu trabalho, e eu vejo que isso é um processo, obviamente, de amadurecimento ao longo da faculdade. Então, eu coloquei aqui, primeiro item, né? A advocacia consultiva. Ou seja, eu estou me referindo aqui ao advogado da iniciativa privada, que ele não trabalha em processos judiciais propriamente, ele trabalha no trabalho anterior de evitar o conflito. Ou seja, ele é consultor de empresas, por exemplo, que orienta as empresas nos negócios que elas vão fazer, nos contratos que elas vão fazer, ajuda a redigir contratos, ajuda no relacionamento com as outras empresas com as quais a empresa se relaciona, com fornecedores, para justamente evitar um processo, evitar o conflito, né? São os advogados consultores, eles não trabalham nos processos judiciais, nos litígios, eles trabalham naquela atividade de evitar que o litígio aconteça. Geralmente são profissionais muito bem remunerados, geralmente são profissionais que entendem de direito tributário, entendem de direito societário, como é que as empresas se organizam, orientam as empresas nessas organizações de fusão, né, junção de empresas, de cisão de empresas, enfim, nessa dinâmica, né, que é muito importante para o desenvolvimento econômico. O segundo ponto que eu coloquei aqui são os profissionais que trabalham no sistema extrajudicial de solução dos conflitos. Quer dizer, a gente tem essa maneira tradicional de solucionar conflitos, que é o processo judicial, e você também tem o sistema de arbitragem, em que você não vai ao Poder Judiciário, você se dirige, geralmente, empresas que não querem perder tempo com o processo judicial, que pode demorar muito tempo, pode ser muito desgastante, não é muito interessante para a dinâmica dos negócios. Elas fazem contratos com outras empresas e elegem uma arbitragem, elegem um árbitro que vai decidir sobre eventuais conflitos que surjam ali no curso, né, do cumprimento daquele contrato. Então, existem profissionais que trabalham nesse setor, né, como se fosse um sistema privado, né, e não privado, de solução de conflitos, uma solução não judicial propriamente. Isso é um campo, aliás, esses 2 primeiros campos estão ligados
à iniciativa privada, ao desenvolvimento econômico, e são campos que no Brasil ainda não são tão desenvolvidos, eles são típicos de economias mais desenvolvidas. Então, à medida que o país for se desenvolvendo economicamente, há uma tendência natural de que esses campos se ampliem, né? Terceiro ponto, a advocacia privada litigiosa é o advogado tradicional, o advogado privado, né, que vai defender causas das pessoas junto ao poder judiciário, em processos, né, judiciais. Né? É a forma mais, digamos, mais conhecida, né, da advocacia. A advocacia pública litigiosa, ou seja, é o advogado do governo. Então, a União tem advogados, os estados têm advogados, os municípios têm advogados, entidades e órgãos públicos têm advogados também que vão defender esses órgãos públicos, INSS, Banco Central e por aí fora, Estado do Rio, município de Teresópolis, município de Magé, município do Rio de Janeiro e por aí fora, em processos judiciais, processos que lidam com matéria tributária, que lidam com matéria de servidores públicos, enfim, que lidam com os negócios, né, com as atividades que o Estado, o poder público, desenvolve, processos relacionados a obras públicas, a licitações públicas, enfim, contratos públicos. O outro ponto, o quinto ponto, é a defensoria pública, que é um advogado, que vai atuar principalmente em processos judiciais, mas é um advogado empregado do governo, empregado do Estado, que é empregado, que é para defender em processos judiciais pessoas pobres, pessoas que não têm dinheiro para contratar advogados privados. É a figura do defensor público, uma carreira também lindíssima, né? Em que o sujeito vai defender pessoas que não têm recursos próprios, né, para custear um advogado. Quer dizer, ele exerce uma advocacia parecida com o advogado privado, só que defende, ele é pago pelo Estado, contratado pelo Estado, funcionário do Estado, tem defensor público do Estado e defensor público da União, que vai defender as pessoas, né, nesses processos em que você tem litígios na Justiça do Estado ou na Justiça Federal. É um advogado, só que empregado do governo. Sexto item, Ministério Público. Né? O que é o Ministério Público? Promotor de Justiça. O que é o Ministério Público? O Ministério Público, ele é o advogado da sociedade. Então, o Ministério Público, ele defende em juízo, né, no Poder Judiciário, as causas em que há interesses difusos da sociedade, interesses coletivos da sociedade. Então, o Ministério Público é o órgão que faz acusação criminal. Então, o crime, ele entende, mesmo que ele seja praticado diretamente contra uma pessoa privada, um assassinato, uma lesão corporal e por aí em diante, os crimes, eles são fatos que, em geral, quase todos eles são assim, eles atingem a sociedade, a paz da sociedade de uma maneira geral, e há então um órgão do Estado, o Ministério Público, que faz a acusação criminal, é quem vai perseguir a condenação, né, do criminoso, do suposto criminoso, no Poder Judiciário. Ele é um advogado da sociedade nesse ponto. E é advogado da sociedade também em defesa de interesses que são difusos, como, por exemplo, relacionados ao meio ambiente. Né? O meio ambiente é de todo mundo e não é de ninguém, né, em particular. Cabe ao Ministério Público fazer essa defesa, fazer defesa também de interesses de minorias, né, de pessoas desprotegidas, por exemplo, índios, comunidades tradicionais, menores, idosos. Então, o Ministério Público ele é também, digamos, um tutor dos interesses de pessoas hipossuficientes. Então, o Ministério Público ele é um advogado da sociedade, um advogado dos segmentos dessa sociedade que são desprotegidos ou hipossuficientes. É também uma carreira belíssima, é um empregado do governo, né? Quer dizer, ele é funcionário, né, de um órgão que tem autonomia, né, não está subordinado a nada, a nenhum governo, mas é um órgão público, né, um funcionário público, o promotor de justiça. Tem o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal. E também tem o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, enfim. De uma maneira geral, é o profissional que defende interesses da coletividade, interesses que são de todos e de ninguém em particular. E, por último, é a magistratura, né? O juiz, né? Que é a figura que julga os casos, ou seja, é o sujeito que
tem a incumbência de não estar comprometido, né, com versão nenhuma, com interesse, né, de ninguém, de se posicionar de uma maneira isenta e equidistante, né, do interesse das partes e decidir o caso conforme a verdade que for apurada, né, a verdade que for demonstrada, né, no processo. Também é uma figura do processo, né, uma figura dessa solução litigiosa, né, dessa forma, digamos, mais tradicional da solução dos conflitos. Enfim, mas de qualquer maneira, essas carreiras é alguma coisa que vocês devem maturar com o tempo. Então, só por último, só para a gente encerrar, o tempo já estourado, por exemplo, a minha opção em relação à magistratura, é a opção da isenção. Para mim, particularmente, essa posição da isenção é a posição em que eu me sinto mais confortável. Ou seja, eu não me sinto confortável em ter necessariamente que defender um determinado interesse pré-estabelecido. Isso não é uma posição que a mim agrade, não seria muito feliz fazendo isso. Então, mas é uma opção minha, digamos, é alguma coisa em relação ao qual eu me entendo mais adequado, mais confortável, mas isso aí vai de pessoa para pessoa, é óbvio. Então, essa opção pelas carreiras, eu penso que é precoce ainda refletir tanto sobre isso. É bom apenas entender que elas existem, né? E que são várias. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui, só para terminar, por exemplo, na estrutura do Ministério Público e da magistratura do Poder Judiciário, você tem muitos e muitos profissionais que são formados em direito, que necessariamente têm que ser formados em direito e que não são, por exemplo, o juiz ou o promotor. Então, dentro da estrutura do Ministério Público, você tem o promotor de justiça e você tem auxiliares dele, né, servidores do Ministério Público, que necessariamente têm que ser formados em direito para trabalhar ali naquela estrutura, para ser um auxiliar, né, do promotor. E assim acontece também no Poder Judiciário. Então, o que eu queria, para o juiz, em relação ao juiz, então o que eu queria colocar é que ainda há dentro dessas estruturas opções também de carreiras que não são exatamente a carreira, digamos, mais evidente, que é a do juiz e do promotor. O que eu queria colocar com isso é a questão da abrangência das possibilidades, a riqueza, né, das possibilidades profissionais. Enfim, é isso, já estourei o tempo, peço desculpas aí. Um abraço a todos e muito sucesso a todos, felicidades e que o esforço de vocês seja recompensado. Um abraço a todos.